Olá pessoal, vou falar aqui de processo adiabático. Como eu havia falado no vídeo anterior, uma outra forma que pode estar aparecendo é exercício sobre processo adiabático. Então o exercício está aqui, ó. A temperatura na superfície é de 26 graus Celsius e a 400 metros de altura é de 23 graus Celsius. Considerando o processo adiabático, uma parcela de ar seco chegará a 400 metros em equilíbrio. Alternativas: A, estável; B, instável; C, condicional estável; D, condicional instável. Esse tipo de exercício também costuma cair na banca, e na época que eu fiz a banca, que por sinal reprovei por não ter esse tipo de conhecimento, que quando caiu o exercício fiquei boiando, como que eu vou saber se o ar está estável, instável, se é condicional, se não é. Então eu vou estar explicando para vocês. Então o primeiro conhecimento que você precisa ter para você fazer esse tipo de exercício é isso daqui, ó. Você tem o GTR. O que é o GTR? O GTR é gradiente térmico real. Então, como eu tinha falado no exercício anterior, você tem a razão adiabática seca, a razão adiabática úmida e a razão do ponto de orvalho. Mas para esse tipo de exercício você vai usar uma dessas duas aqui. Razão adiabática seca, 1 grau Celsius a cada 100 metros. E razão adiabática úmida, 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Então, o que seria o GTR? Se você tiver GTR menor que a RAS, você tem o ar em equilíbrio estável. Você tem um ar aqui em equilíbrio estável. Se você tem o GTR maior que a RAS, o ar está em equilíbrio instável. E se você tem o GTR igual a RAS, ele é neutro. Então você precisa ter esse conhecimento. O gradiente térmico real, se você comparar ele com a RAS, ele é maior ou é menor? Se é menor, ele é estável. Se é maior, ele é instável. E se o GTR é igual a RAS, ele é neutro. Mas agora, como que eu sei se ele é estável, instável ou condicional? Para ele ser condicional, a sua GTR vai estar sempre entre o valor de 0,6 até 1 grau Celsius. Então, se o seu valor estiver entre 0,6 e 1 grau Celsius, ele é condicional. Daí, ele vai ser condicional estável ou condicional instável, dependendo onde tiver a massa de ar. No caso desse exercício, você tem que ficar atento. Se você ver, ele diz uma parcela de ar seco. Se a parcela de ar é seco, você compara com a RAS. Se você tem uma parcela de ar úmido, você compara com a RAL. Então, se o valor estiver entre 0,6 e 1, ele vai ser condicional. Ou vai ser instável ou vai ser instável. Se ele estiver no ar seco, você vai estar comparando com a RAS, que é a razão adiabática seca. Você vai saber que ele é condicional, só que ele vai ser ou estável ou instável, de acordo com a comparação que você estiver fazendo. Então, como que a gente resolve esse exercício? O exercício diz que a temperatura na superfície é de 26 graus Celsius. Primeiramente, você faz o desenho, como eu havia feito no exercício anterior, da nuvem. Faz o desenho
O desenho ajuda a gente na hora de resolver o exercício. Então, o exercício ele me diz que a temperatura na superfície é de 26 graus. Então, aqui na superfície a temperatura é de 26 graus Celsius. E ele me diz que a 400 metros de altura, a 400 metros aqui, a temperatura do ar é de 23 graus Celsius. 23 graus Celsius. O que significa isso? Significa que ele perdeu 3 graus Celsius. Essa foi a variação que ele teve aqui, ó, de 3 graus Celsius. Na realidade, o processo adiabático seco, ele é 1 grau Celsius a cada 100 metros. Como foi 400 metros, o certo seria ele ter perdido 4 graus Celsius. Então aqui você já percebe que a variação, no caso GTR, o gradiente térmico real, foi menor. Por quê? Porque ele perdeu menos do que ele teria que perder. Só, como que eu faço para me saber qual que foi o meu gradiente térmico real? Então eu pego aqui que em 400 metros eu perdi 3 graus. Uma regra de 3 simples. Então, em 100 metros, qual que é a minha variação? Então eu faço essa conta, uma regra de 3 simples, multiplico em x aqui. Então eu vou ter que x vai ser igual a 300, 3 vezes 100, 300, dividido por 400. Quando você pega a calculadora e faz essa conta, você acha que o seu x é igual a 0,75. Então, o seu, aqui, marcar aqui em cima, x é igual a 0,75. Então, o seu gradiente térmico real, é igual a 0,75. Agora, se você comparar o gradiente térmico real com a RAS, você vê que ele é menor. Então a sua GTR é menor que a sua RAS. Se a GTR é menor que a RAS, então o ar está estável. Porém, o valor é de 0,75. Ele está entre 0,6 e 1. Então, o ar, ele não é apenas estável, ele é condicional também, porque ele caiu na condição. Então, ele é condicional estável. Aqui você tem a resposta. Então, você precisa desse tipo de conhecimento para resolver esse tipo de exercício. Gradiente térmico real. Gradiente térmico real comparado com a razão adiabática seca, se ela for menor, é estável, se ela for maior, ela é instável, e se ela for igual, ela é neutra. E para ela ser condicional, o valor da GTR tem que estar entre 0,6 e 1. Sempre que tiver entre 0,6 e 1, ela sempre vai ser condicional. Então, no caso do exercício aqui, a gente resolveu e viu que ela é uma condicional estável. É isso daí, gente. Se tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, quiser deixar um comentário, se tiver alguma coisa que não ficou claro, só deixar aí que eu tiro a dúvida. Se for necessário fazer um outro vídeo explicando melhor isso daqui, eu faço o vídeo explicando para ficar bem entendido. Mas é basicamente isso. Então, são esses conhecimentos que você precisa ter para você conseguir fazer esse tipo de exercício. Qualquer dúvida é só deixar escrito aí. Obrigadão, viu?